Os produtores de trigo do Rio Grande do Sul plantaram, segundo a Emater, mais de 1.300.000 hectares com o cereal. A produtividade média esperada é de 3.100 quilos por hectare. Eu converso agora com o assistente técnico estadual em culturas da Emater, Alencar Ruggeri. Tudo bem, Alencar? Tudo bem, dona Thais. Começo perguntando, essa produtividade esperada é um pouco abaixo da registrada na safra anterior, né? Não, na verdade, o que o levantamento inicial aponta é a estimativa diária. Esse é um levantamento, certo? Então, o que é importante a tua pergunta, porque o que nós fizemos? Levanta junto aos produtores, às cooperativas, aos cerealistas, qual é a intenção do plantio, certo? Então, isso é um dado que você levanta e busca. A respeito da produtividade, você faz o quê? Faz um modelo matemático que tem que leva em consideração o que aconteceu no passado. Então, é basicamente um cálculo matemático que você tem e não leva em consideração qual é a tendência climática daquele ano, qual a condição financeira do produtor. Então, isso ao longo da safra que as coisas vão se ajustando e você tem no final esse resultado. Então, é importante isso para que nós possamos ter uma base de informação igual eu lá de cá e você aí nos indagando sobre essas questões aí a respeito da área. Então, a área é levantada e a produtividade é calculada baseada no histórico da produção de trigo e outros fatores que são considerados dentro de uma metodologia que a empresa utiliza. Pois é, essa era a pergunta seguinte, pois passamos por maus bocados aqui no Rio Grande do Sul. De que forma, primeiro as enchentes e agora essa nuvem de fumaça estão interferindo na produção do trigo gaúcho? Na verdade, assim, a enchente, por exemplo, a persistência da chuva fez com que nós tivéssemos um atraso em relação ao plantio. O que isso representa? Representa um risco maior porque há uma concentração do plantio e aí você está apostando todas as fichas num período curto. Então, tudo aquilo que se preconiza tecnicamente, que é um escalonamento do plantio, você teve uma interferência que tu não teve essa opção. Então, o produtor teve o planejamento dele, teve interferência no planejamento e uma concentração. Lá na melhor safra, nós tivemos em 22, também houve um atraso no plantio. Porém, aquele ano, o final da história foi muito interessante para os produtores, praticamente a nossa melhor produtividade da história, foi num ano com dificuldade também no plantio. Porém, depois os fatores foram favoráveis. Esse ano, nós temos, pós essa dificuldade inicial da implantação, esse momento agora que a luz tem uma interferência, a luz, temperatura e umidade são os fatores que interferem na cultura. Porém, a dimensão disso ela é temerária você fazer uma análise, porque é muito apurada a informação para você ter, dizer, vai interferir quanto, certo? Se sabe que tem uma interferência. Porém, outros fatores podem minimizar essa perda, porque o potencial produtivo de uma cultura é muito maior do rendimento que nós obtemos. Então, isso também precisa ser dito, certo? Quando você planta trigo, bom, eu posso colher 6 mil quilos por hectare? Tranquilamente. Quanto nós colhemos de fato, é metade disso, menos, enfim. E você vai diminuindo desse potencial todas essas outras interações que tem, ambientais e também de manejo, vão diminuindo o potencial até uma produtividade real que você tem lá no final da tua safra, aonde entra todos esses fatores. O manejo do produtor, o ano que deu mais ferrugem, menos ferrugem, mais oídio, tudo isso está dentro da cesta de fatores que interferem na produtividade da cultura. E mesmo que tenha uma boa produtividade, ainda tem a questão da qualidade, né, Alencar? Sem dúvida, é que normalmente a qualidade e a produtividade elas vêm juntas. Claro que se lá na safra eu tenho lá uma bela de uma safra, e tem um período de chuva de 10 dias, a qualidade do meu trigo cai de forma bastante acentuada. Então, normalmente quando nós temos uma boa quantidade, que não tem uma interferência de clima na colheita, também temos uma qualidade acentuada. Repito, tudo é uma conjunção, é uma corrida de 130 dias. Você precisa
ir bem os 130 dias para ter um resultado melhor possível. Porém, se sabe que nessa corrida você tem percalços, tem buraco, tem curvas acentuadas, que tem que diminuir a velocidade, não pode. Então é uma coisa bem complexa. E os melhores, o produtor tem o melhor planejamento, a melhor gestão, o melhor profissionalismo naquilo que ele faz, esse tripé aí leva com que ele tenha vantagem nessa corrida, que é o período da implantação à colheita da cultura. E entre esses percalços na corrida de 130 dias, apareceu até uma nuvem de fumaça, Alencar. Perfeito, uma nuvem de fumaça também. Então, assim, quanto que isso vai interferir? Outro fator que tem também, que é um fator que não se observa, o produtor planta com olho também na questão econômica, quer dizer, o preço do trigo também não era um grande atrativo, atrasa no plantio. Então, nós temos um ano um pouco complexo, tá? Mas te digo assim, a gente tem acompanhado, e é muito cedo ainda para fazer você vê lavouras de um bom potencial, o produtor fazendo um manejo adequado, porque nós temos muitos produtores de trigo, de milho, que são culturas, digamos, de decisão se eu vou plantar ou não, certo? Que adotam um sistema de produção. Quem planta trigo é um cara que já está num nível diferenciado, num sistema de produção onde ele estabelece a médio e longo prazo no planejamento dele. Bom, o ano que vem nessa área eu vou plantar trigo, aveia naquela, cevada naquele lá, triticale, enfim, a cesta de produtos. Então ele estabelece isso, faz pequenos ajustes. E temos aqueles também que buscam sempre a melhor alternativa, digamos, na intuição, na safra. Então, esses são aqueles que a gente diz, tem um produtor que ele tem um sistema de produção e tem um plantador de trigo. Esse ano é melhor, está mais barato plantar trigo do que outro cereal, eu vou plantar trigo. Então, temos todo esse conjunto de produtores, mas a maioria está nos produtores que têm um sistema de produção, um planejamento já pré-estabelecido, e ele tenta seguir à risca aquele planejamento. Muda quando for extremamente necessário ou que é impossibilitado por fatores climáticos ou outros fatores de fora da propriedade. A lavoura de trigo precisa de mais tecnologia por parte do produtor? Não, na verdade, assim, a atividade agrícola, ela é extremamente exigente. Por isso que eu digo assim, aquele produtor que tem um sistema estabelecido, ele está na frente, ele possivelmente está numa condição financeira mais adequada, porque ele segue um rito que é da recomendação técnica que você tem, que adota, que é você ter rotação de culturas, você ter a maior parte do tempo teu solo coberto. Então, ter essas estratégias a médio e longo prazo. Então, nesse caso, é aquele produtor que é o ideal que se tem. Que esse é um produtor que tem, não planta trigo, ele tem um sistema de produção no qual o trigo está no conjunto das atividades previstas dentro da propriedade. Então, quando você visita uma propriedade com essas características, que hoje nós temos muitas no estado, muitas mesmo, o cara lá tem irrigação, tem um sistema adequado, produz isso, tem sistema de secagem e armazenagem, então é uma estratégia que dá um up naquilo que é um produtor que está, digamos, buscando chegar a esse nível. Então, por isso que os produtores de milho e de trigo, eles têm muito uma característica, não todos, tá? Mas a maioria dos produtores tem no sistema de produção a estratégia que os fatores externos, como preço ou mudar o planejamento dele, ele tem um planejamento a médio e longo prazo. Isso é meio caminho andado para o sucesso. O outro é a gestão, quer dizer, você fazer, e esse ano, como os preços não estão, digamos, nos patamares desejados, a gestão é mais importante. O produtor tem que fazer uma gestão muito bem, porque aonde que ele pode mexer? É só na questão dos custos. Então, ele tem que ser muito eficiente. E também o outro tripé, que é o profissionalismo. Quer dizer, quando eu for aplicar um produto, eu tenho que fazer da forma mais profissional possível. Não adianta eu ter o meu melhor pulverizador e for aplicar com uma temperatura de 30 graus, aliás, de 30 não, de 40 graus, um vento de 15 km por hora. Então, eu preciso ser muito profissional. Então, gestão, profissionalismo e planejamento igual ao sucesso.
Isso que você está falando agora é o que o produtor deveria ter no caderninho para fazer diariamente, né? Falando um pouco sobre o andamento dessa safra, tem alguma região que esteja com condição melhor entre as regiões produtoras? Na verdade, assim, Thaís, nós temos assim um conjunto que é difícil falar de uma cultura do Estado quando você tem produtores. A minha está diferente do que ele falou, ele não anda pelo campo. Não, é que quando você fala de Estado, você tem esse cenário. Nós temos regiões que você viu características de doenças de área com pouca umidade, outras regiões do estado com doenças onde tu tem uma umidade maior, por exemplo, a questão do ídio, ele aparece mais, com uma intensidade maior, quando você tem um período mais seco. E tem algumas regiões com incidência muito forte. Claro que além da incidência, se a cultura, se a variedade que ele plantou era adequada, o período, enfim, um conjunto de fatores, mas você observa isso. Então, nós temos em todas as regiões esse cenário. Mas é um ano assim, ó, não é excepcional e não tá ruim. Quer dizer, nós temos uma questão razoável. O produtor plantou de forma razoável, a condição de clima vem de forma razoável, não, inclusive a própria fumaça, quer dizer, tudo isso vem na mesma balada. Então é um ano razoável. Temos ainda uma boa trecho da nossa corrida para ser percorrida ainda, certo? Então, nesse momento é fazer bem feito o que tem que ser feito e aguardar que o clima nos traga um alento para que se possa se colher uma safra boa num ano que ele teve algumas dificuldades, alguns percalços, mas se apresenta ainda, digamos, um nível que não é terra arrasada, mas podia estar melhor, mas podia também estar pior. Quer dizer, inverno nós temos essa dificuldade no estado. Sim, porque na verdade 2022 é que foi um ano fora da curva, uma safra muitíssimo melhor, né? Isso, na verdade, duas safras fora da curva, que é a de 22 e a de 23. Então, uma curva para cima, a outra para baixo. Tudo. Então, o inverno tem essa condição. Por isso que tem que ser muito profissional para ter o melhor resultado na atividade. E aí o trigo é uma cultura que ela responde ao uso dos insumos que você tem, os insumos tecnológicos, desde as cultivares, a adoção de produtos fitossanitários, a adubação. Então, olha, permite, mas ele tem um risco sempre, assim como qualquer cultura, certo? Porque a agricultura é uma indústria a céu aberto. Então, nós temos sempre um conjunto de risco aí a ser enfrentado. E Alencar, quando sai o novo levantamento da Emater, e o que se espera para essa próxima edição diante de todas essas variações que estão existindo? Na verdade, assim, o levantamento no rito normal agora é no final da safra, né? Então, e tem um acompanhamento semanal que ele vai acontecendo e aí você vai ajustando as possibilidades e as necessidades. Tem aí a possibilidade de uma laminha, que já deve começar a apresentar alguma interferência. Então, Thaís, assim, uma recomendação aos produtores, fazer bem feito, porque tem que lançar mão da estratégia nessa corrida. Bom, agora eu tenho que dar um pouquinho de nitrogênio nesse momento, então vou aplicar ureia, vou fazer um tratamento fitossanitário, um controle disso. Então, a corrida é isso aí. Agora está passando ali, tem que pegar um copinho d'água e continuar a corrida. Tá certo, então, tá dado o recado, Alencar. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço e sempre à disposição, Thais. Obrigada.